Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. A congregação cristã no Brasil, ela prega o Evangelho? Ela tem o Evangelho de Cristo? Vamos à reflexão. Aí depois nós veremos trecho do vídeo e então faremos aqui as nossas considerações. Salmos capítulo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus. Buscarei o teu bem. Glórias seja dada a Deus. Irmãos, vamos ver este trecho de vídeo que o evangelista Ederson, ele postou em seu canal e eu o trouxe aqui para que nós vejamos este recorte para o nosso vídeo, onde uma irmãzinha no grupo de jovens, indo ao encontro juvenil, provavelmente para a reunião de jovens e menores, ela dentro de uma van, a caminho, ela recita versículos do livro de Apocalipse. Após ver esse trecho de vídeo, nós faremos aqui as nossas considerações. Vamos ver o vídeo. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada por uma esposa ataviada para o marido. E ouvi do céu uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois habitará com eles e será o teu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o teu Deus. E Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede de graça, eu lhe darei da fonte da água da vida. Louvado seja Deus. Então, esse vídeo ele diz muito a respeito do nosso estudo, a respeito da palavra de Deus e responde essa pergunta àqueles que fazem. Mas, irmãos, eu não tive essa oportunidade de ter nascido dentro da graça do Filho de Deus e na maioria dos meus vídeos eu me referi à graça. Eu abro aqui uma aspas, porque ao falar graça, os críticos eles vão à loucura de raiva por nós chamarmos de graça o que somos galardeador. E isso, irmão, nos tratam, por isso eles não tratam de seita e exclusivista, tudo dentro do que soa negativo, para nos diminuir, até fazer com que as pessoas tenham aversão à congregação cristã no Brasil. Mas o que eles fingem não saber é que quando nos referimos à graça, novamente eu abro aqui um parênteses, nós estamos falando do Evangelho,
das Santas Escrituras, das Sagradas Escrituras, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que quando nós falamos graça, estamos na graça, estamos no Evangelho de Cristo. Então, irmãos, eu gostaria muito, como eu disse, de ter tido a oportunidade desde criança, porque, irmãos, o encontro de jovens e menores, os cultos de jovens e menores, e quando há aquele encontro, a reunião de toda a mocidade, é muito lindo. Só quem participa é que sabe. E eu te faço uma pergunta, você já teve a oportunidade de participar? Somente aqueles que não têm o Espírito de Deus em si é que tem a ousadia de dizer que na congregação cristã no Brasil não se tem o Evangelho ou não se prega o Evangelho. Ao vermos este pequeno trecho de vídeo que acabamos de ver, a minha alma ela se alegra em Deus por saber que a sua obra está causando em uma pequena minoria, um certo descontentamento, porque, irmãos, a obra de Deus, ela não compactua com Satanás. Por isso, o inferno, ele se vê em alvoroço e faz de tudo para atrapalhar esta obra. Somos agraciados, pois Jesus falou: exultai e alegrai-vos, porque a vossa recompensa é grande nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. O nosso tempo, irmãos, como nunca experimentado antes, é o tempo de olhar para os céus, olhar para o alto, para a grandeza de Deus, para o infinito e pelos olhos do Espírito, imaginar a habitação de Deus. Os homens, eles têm se tornado cada dia mais críticos e têm se apoiado em suas próprias sabedorias, em seus próprios conceitos, para os anseios de suas almas errantes, achando que são os donos da verdade, que são os donos da sabedoria, e parece-me que eles querem saber mais que Deus, mais que o que os apóstolos ensinaram. O que Satanás soprou em seus ouvidos lá no Jardim do Éden surge o efeito até aos dias de hoje, causando-lhes uma enorme cegueira espiritual, acreditando que são deuses. A filosofia de homens que transgride as leis de Deus se tornara para eles a substituição da fé verdadeira, ensinadas outrora por homens que estavam lado a lado com Jesus, que tinham a unção verdadeira, a unção espiritual do Cristo Jesus. E que o único que não esteve perto experimentou o mais sublime efeito de sua iniciação ao Evangelho, pode-se dizer assim. Ele viu o esplendor de Cristo, que transformou a sua vida completamente. Um que se chamava em outro tempo Saulo, mas porém que ao receber a vida, os seus olhos agora abertos, chama-se Paulo, apóstolo de Cristo. Suas passagens, suas cartas, epístolas, nos trouxeram a essência verdadeira que emanou de dentro de si, através do Espírito de Cristo, transformando vidas, trazendo ordenança a todo o povo que se diz povo de Deus até aos nossos dias. E ainda assim, irmãos, alguns querem ofuscar esta verdade, este Evangelho, tentando mudar o que foi dito por eles. Mas a palavra de Deus diz: ninguém acende um candeeiro para pô-lo debaixo de um alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. São vários exemplos que temos ao folhearmos aqui as nossas
Sagradas Escrituras e sentimos, ou melhor, nos sentimos abraçados pela graça do Deus vivo. Eu poderia ficar aqui, irmãos, horas e horas recitando as grandezas de Deus para falar a todos os corações que estão me seguindo aqui no canal, para aqueles que também ainda entrarão e ouvirão as palavras que testificam por si só que nós da congregação cristã estamos servindo a Deus e não estamos vagando, mas somos um povo que verdadeiramente servimos ao eterno Deus. E a pergunta que faço é: a congregação não tem o Evangelho? Não ensina o Evangelho? E o que nós vimos, irmãos, neste trecho de vídeo, aqui traz uma realidade que acontece todos os dias, não só apenas um, mas todos os dias, dentro das paredes da congregação, se louvam e enaltecem o nome do nosso Deus, porque assim como Saulo, assim fora aberto os olhos espirituais de muitos que estão na congregação e deixaram de ser Saulo para ser Paulo. A congregação hoje, ela segue verdadeiramente, sim, os preceitos de Deus e ela anda na luz da palavra do Evangelho. Nos chamam de exclusivista porque não há a menor hipótese de nos misturarmos com quem usa o nome de Deus com hipocrisia, com mentira, com teologias enganosas. Eu fiz um outro vídeo, está aqui no canal, que diz de um irmão com o nome de Denis, que se apresenta como irmão da congregação, mas querendo mudar o que Deus nos deu como doutrina. Alguém entrou no meu canal e me mandou calar a boca, achando que nós nos acovardamos e aceitamos que alguém nos mande calar a boca. Se nós calar, as pedras clamam. Ele me fez lembrar de Davi ao olhar para o alto, para o outro lado, para um lado, para o outro, e voltou-se a si e elevou os seus olhos para os céus, onde buscava socorro. Mas o homem moderno, ele olha para baixo, buscando em outro homem, doente como ele, a solução para os seus males mentais e emocionais. Irmãos, eu sei que o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas é preciso, ok? É o que Deus nos dá, então eu não vou deixar de falar aqui, ok? Sem que a candeia suba para o velador e ilumine a todos que estão na casa, no caso o canal. 500 anos, irmãos, 500 anos antes de Jesus nascer nesse mundo, um homem chamado de Gautama, procurando em si mesmo a resposta para os seus problemas, ele renunciou à sociedade e se retirou para as montanhas, tornando-se um monge. Ali, irmãos, na reclusão das montanhas, entregou-se à meditação, buscando uma saída para os dilemas de sua vida, no esforço e dedicação humana. E o resultado foi o surgimento do budismo, pois Gautama, ele ficou conhecido como Buda, que quer dizer o iluminado, e em outras palavras, a manifestação da natureza. Sua aparente sabedoria baseada em conclusões e soluções humanas criou também assim o Nirvana, que significa o aniquilamento completo do desejo. Em suas conclusões, ele diz que a dor provém do desejo. Assim, o que se deve fazer é tentar extinguir o desejo, para que ele desapareça e dessa maneira, irmãos, segundo ele, que a humanidade pode ser liberta dos seus sofrimentos. Irmãos, amigos, a sua filosofia ganhou a China, o Japão, o Tibete e grande parte da Ásia
e não poucos seguidores no mundo com o engano, como o engano do yoga para controle mental, a concentração. Irmãos, há uma grande falha do budismo e está na busca do próprio homem à procura da solução para os seus problemas, quando na realidade a solução verdadeira para os problemas de todos é Cristo Jesus. Agora, novamente, o homem, mais uma vez, ele torna a olhar para baixo e diante de uma teologia fracassada, ele resolve querer dar créditos a um homem que não é monge, mas era João Calvino, que diz que o sacrifício de Jesus foi em vão, pois todos já nasceram com predestinação à salvação, ou seja, todos já estão predestinados à salvação e que a morte de Jesus nada significou. Temos que eliminar o pecado de nossas vidas, olhando para o único que pode realmente nos dar vida, o autor e consumador da nossa fé, como está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, que diz muito sobre nossa fé. Se elevarmos os nossos olhos, irmãos, veremos que as nossas dores e ânsias, elas só serão curadas se buscarmos não o calvinismo, não o arminianismo, mas aquele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Irmãos, amigos, se nós não temos o Evangelho, então eu não sei o que é que eu estou falando, o que é que eu prego. E a irmãzinha aqui, se ela não está recitando o Apocalipse, e todos os críticos é que pregam, então, assim, o Evangelho verdadeiro? Porém, uma coisa eu digo, e sei, e quero continuar seguindo nos passos dos apóstolos os mandamentos de Cristo. E o que eu falo a vocês, irmãos, é o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje a quem vocês querem seguir. Eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui e os aguardo no próximo vídeo. Não esqueçam de dar o joinha de vocês aqui embaixo, ok? O like, tá bom? Façam um comentário. Assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai passar a demais pessoas. Eu acredito que num tempo próximo, num tempo apropriado, eu vou ter aqui do lado a plaquinha do YouTube, ok? Não pelo fato de ter a placa, mas pela quantidade de seguidores que vão estar aqui no meu canal ouvindo o genuíno e verdadeiro livro sagrado, a palavra de Deus, o seu santo evangelho, a graça que nos foi dada, ok? Que a paz de Deus, o seu amor, esteja na sua vida e na vida dos teus familiares.